Amados de Deus, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Amados de Deus, observe bem o que a palavra de Deus vai nos ensinar hoje, amém? Glórias ao Senhor Jesus. E antes de começarmos, nós vamos orar, amém? Nós vamos orar e vamos entregar esse dia nas mãos de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então, aí em sua casa mesmo, feche seus olhos, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Prepare o seu coração para buscar a presença de Deus antes de começarmos esta leitura da palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus maravilhoso, obrigado por esse dia e obrigado, Senhor, por mais este aprendizado. Um momento maravilhoso, Senhor. Um momento que precisamos da presença do Espírito Santo maravilhoso em nossas vidas. Pai, eu peço ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais e aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, Senhor, para que possamos te honrar e te glorificar. E quando, Senhor, ouvirmos a palavra do Senhor, que a nossa fé, ela venha, Papai querido, nos avivar, nos dar discernimento daquilo que o Senhor esteja falando conosco durante a leitura. E que venhamos, ó Pai, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Pai, esta é a nossa oração nesta manhã, porque nós queremos, ó Deus, te honrar e te glorificar. Então abre os nossos olhos, ó Pai. Abre os olhos do irmão, da irmã, e que quando nós começarmos a ler esta mensagem, que ela venha fazer morada em nosso coração e que nós venhamos ter entendimento da parte do Senhor e o que devemos fazer no nosso dia a dia, porque nós queremos, ó Pai, te honrar e te glorificar em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amados de Deus, a palavra que vamos refletir hoje está na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, que diz assim: a entrada no descanso de Deus pela fé. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Então vamos refletir nesta palavra, amém? Nós já oramos, nós já entregamos a nossa vida a Deus. Então vamos refletir no que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração nesta manhã, amém? Diz assim no versículo 1: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou,
visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, vamos dar uma pausa para refletir nestes 2 versículos. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, as reuniões que acontecem no templo não é uma conversa que acontece na praça, na rua ou em dias de festas. Amém? As reuniões no templo é para ouvir a voz do Criador, onde Ele nos orienta a perseverarmos na fé, em seus ensinamentos. Amém, glórias ao Senhor Jesus. E o irmão e a irmã que buscam a presença do Espírito Santo para ouvir a palavra de Deus, este tem uma fé ativa. Amém, glória a Deus, que ouve e faz bom uso dos ensinamentos de Deus em seu dia a dia. E aqueles que não vigiar neste momento não conseguem acompanhar a palavra pela fé. Amém? Ou seja, verão e ouvirão a palavra de Deus, mas não vai conseguir praticá-la, pois sem fé não podem dar bons frutos. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E continuando a leitura do versículo 3, vai dizer assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, assim como o Senhor nosso Deus preparou tudo por amor, desde o início da criação, nós que buscamos a face dele, devemos também nos preparar, amém, para se apresentar diante dele. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E a oração pela fé nos torna pessoas sábias e aptas para ouvir as orientações que o Senhor nosso Deus nos ensina no templo. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Por isto, antes de pedir alguma coisa a Deus, devemos reconhecer que Ele é o Rei Supremo e que todos nós devemos buscá-lo com toda a nossa fé, com toda a nossa força, louvando e exaltando Ele por amor ao grande sacrifício que Ele fez por todos nós. Amém?
Glórias ao Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, continuando a leitura, no versículo 7 vai dizer assim: de novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, eu quero que você entenda que a cada dia que nos é revelado, tem uma batalha espiritual acontecendo. Amém? E quando é chegado o dia de ir ao templo para receber as orientações do Senhor, que acontece nas reuniões, quem andou em vigilância não vê a hora de estar no templo para ouvir a palavra de Deus. E quando chega, o busca mais uma vez, antes de começar a reunião. Esta reverência está no sangue dos fiéis a Deus. Amém? Aqueles que são fiéis a Deus, eles andam vigilantes, pois eles não dão descanso para os seus olhos. Eles meditam na palavra de Deus todos os dias. Vivem como sentinelas, observando tudo com os olhos da fé, porque eles sabem que as reuniões no templo é preparo. Amém? É preparo para a guerra espiritual. E uma vez que recebem as armas que o Senhor preparou para eles, os inimigos de Deus ficam de longe, porque estes não dobraram os joelhos para o pecado do mundo, mas dobraram os joelhos para adorar o Criador de todas as coisas. Amém. O nosso Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, e no versículo 11 vai dizer assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Então, o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Assim como esta pessoa que anda em vigilância. Amém. Glória a Deus. E não vê a hora de estar no templo para adorar e ouvir a palavra de Deus. Deus está vendo isto lá dos céus. Está vendo a fé e a força que essa pessoa coloca para buscar a presença dele. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Maravilhoso. Amados de Deus, aqueles que buscam a presença de Deus pela fé, eles se alegram até nos dias mais difíceis de suas vidas. Amém? Porque o alvo deles é Cristo Jesus. E quem está em Cristo já venceu. Amém? Guarde esta palavra em seu coração. Se eu estou em Cristo, eu já venci. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Eu espero que esta mensagem ela possa te auxiliar no dia a dia. Amém. E sempre que buscar a presença de Deus, busque a presença do Espírito Santo. Amém. Peça a Ele auxílio quando você estiver lendo a palavra, para você ter discernimento. Amém. Para praticar no seu dia a dia. Glória a Deus. E faça o que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Pratique aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Porque se o seu alvo é Cristo Jesus, então você vai praticar com muito amor tudo que Ele tem ensinado através das Escrituras Sagradas. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.